Com o objetivo de fazer com que a interação com a tecnologia se torne cada vez mais simples e natural, a Intel, em parceria com outras empresas, mostrou na CES 2014, que é uma feira de tecnologia que aconteceu recentemente em Las Vegas, mostrou uma nova família de produtos, tanto de hardware como de software, que é chamada de Intel RealSense. Um dos primeiros produtos a ser mostrado foi o Intel RealSense 3D Camera, que é uma câmera com um módulo de profundidade embutido. E para demonstrar as possibilidades da mesma, a Intel fez uma demonstração de chamadas de videoconferências, na qual a câmera 3D irá fornecer a possibilidade de, por exemplo, remover o fundo durante uma videoconferência para apresentar somente a pessoa que está participando da mesma. E com essa funcionalidade, a pessoa tem mais opções. Ela pode mudar a aparência do seu fundo ou removê-lo tudo junto para compartilhar uma apresentação, assistir um filme ou um evento esportivo, por exemplo. Uma outra funcionalidade, talvez a que mais chamou a atenção do público em geral, é que a mesma tem a capacidade de detectar movimentos precisos, como a movimentação de dedos, permitindo assim o reconhecimento de gestos com alta precisão. Ela também reconhece características faciais para compreender movimentos e emoções da mesma. E por ser uma câmera 3D, permite reconhecer primeiros planos e planos de fundo, assim permitindo a interação com o ambiente, como vai ser mostrado no trecho a seguir. I have a tablet here, and I'm going to actually scan in a sandbox, much like the one I had when I was a child. Now, so I've got a friend here. I call him Scavenger Bot. Let's bring him in. Not the greatest landing, but he's still safe here. Now I'm going to apply Scavenger Bot up to these blocks in the back here. And you'll see, notice his vapor trail and his shadow, how they behave just like they would in the real world. I can zoom in on him. Amazing. Look at his shadows. Now I'm going to fly him over to this little valley right down here. Again, look at his vapor trail, look at his shadows. You'll see him land. And remember, this digital sandbox is exactly like my sandbox in front of me. So when I change my perspective and I move away, he becomes obscured just like he would in the real world. Wow. So now I'm going to move him to the top here. You'll see him fly on up. Now, you might be wondering, how long did it take me to program this in? What happens if my kid sister comes, messes it up? Well, first off, let me show you what it looks like to my robot. You can see I've got a lunar planet that my robot's playing in, but we can adjust that easily. So, tell you what, why don't you go ahead and throw some of those blocks and I want to prove to people that this is a live demo, not something made up. So I'm just going to put the blocks in here wherever I can get them to stand. And I'm going to turn on Scavenger Bot's scanner here, and he's going to learn his new world. So he's going to rotate around a little bit, let him see all the good stuff. And then before, remember, where you put that blocks, we kind of had a valley before, but now if we look at it, we got some brand new mountains, we got some hills, and if we move him around, you'll see that he actually has to fly over those things, just like he would in the real world. So again, our Scavenger Bot has learned a brand new world. We have all these infinite adventures. We're only limited by the number of blocks and apparently the dirty laundry we've got laying on stage. That's amazing, Chuck. It's just an amazing game. E também tem novas aplicações dela, também seriam grandes nos cinemas em 3D. Por quê? Além das filmes em 3D acopladas ao tablet que ela criou, que permite tornar maior o efeito de tridimensionalidade, acoplar esse efeito de câmera 3D ao computador e também associá-las a um óculos em 3D, como o óculos da Google, permitiriam também visualizar muito mais claramente a tridimensionalidade de objetos naturais exibidos em cinemas e em jogos eletrônicos, o que isso próprio seria um entretenimento bem mais satisfatório e bem mais interessante e divertido ao mesmo tempo. E também com esse tipo de óculos nós poderíamos manipular esses objetos virtuais com as próprias mãos, como eu tinha falado antes, pelo escaneamento digital. E com isso poderíamos manipular objetos virtuais bem mais tranquilamente do que
e fazer projetos tanto para trabalho quanto para pesquisa bem mais prático, bem mais rápido e bem mais visível do que ao usar um computador naturalmente pela digitação em teclados e no mouse. I'm going to show you an example here as Jonathan scans the bunny person. And the bunny person, for those who aren't familiar with some of our old commercials, was famous in the Intel commercials. And so we thought, what better character to give as an example? Jonathan here is scanning him real time. And as you see on the tablet image, as it goes from colored to white, that means he has a full scan of the system. And what I want to show you here in a second, now that his scan is completed, is the actual device itself. We're not talking about something built onto the back of this tablet. These are integrated into the tablet itself. This will be available at the end of this year. A capability to do full 3D scan. But we should be able to do more with that. Now that we have this done, let's take a look at what we can do next. So let's take it over and send this file to our Z-Wave system, or Z-Space system. And what Jonathan's going to do is he's going to manipulate this image of the bunny person in 3D. And so what you're seeing is what Jonathan sees in his 3D glasses. And the Z view over here on the right is what's allowing you to see in 3D what Jonathan sees as well, real time with his glasses. This is all being done real time. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem conferir um pouco mais sobre essa tecnologia, tem um link aí na descrição que vai levar vocês a um vídeo de um Challenger, uma competição que a Intel fez para os desenvolvedores. E aí tem uma compilação dos melhores projetos que foram desenvolvidos a partir desse kit de desenvolvimento que eles disponibilizaram, que é a câmera 3D, o software de edição e o reconhecimento de voz. Então é isso aí, até mais.